Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai discutir a objeção que é provavelmente a objeção mais comum de todas ao veganismo, que vem na forma normalmente dessa pergunta. E as plantas? Bom, vamos lá. Então, um argumento muito comumente endereçado para defender que está justificado matar os animais para consumi-los consiste em afirmar que, se os animais forem prejudicados com a morte, então as plantas também o são, porque também estão vivas em um sentido biológico, e que então tanto faz consumir animais ou plantas, uma vez que, em ambos os casos, causaremos mortes. Então, aqui reconstituindo a objeção. Bom, o problema central com esse argumento é que a razão pela qual a morte é um dano não é porque ela impede a continuação da vida biológica, e sim porque ela impede o indivíduo de continuar a desfrutar aquilo de positivo que experimentaria se continuasse vivo. O que isso mostra? Bom, isso mostra que a morte só prejudica seres sencientes, porque apenas no caso de seres sencientes há alguém habitando aquele corpo, e não meramente um corpo vivo, mas vazio. No caso dos seres sencientes, tem ali um indivíduo, uma consciência, e é esse indivíduo que a morte privaria de desfrutar algo de positivo. Seres vivos que não possuem consciência são corpos vivos, não são alguém. Então a morte não priva eles de experimentarem nada porque não tem alguém ali para experimentar alguma coisa. Então, seres vivos não sencientes, naqueles corpos não há alguém que vive aquelas vidas. Portanto, não há alguém ali para ser prejudicado com a morte. Só que poderia ser objetado que toda e qualquer vida, mesmo sem possibilidade alguma de senciência, é sempre valiosa. Essa é uma objeção possível. Só que o experimento mental que a gente vai ver a seguir sugere que, para uma vida ser valiosa, para uma vida ter valor, é necessário que haja a possibilidade de acontecerem experiências nessa vida. E isso mostra que só a vida com possibilidade de senciência tem valor. Então vamos ver esse exemplo. Vamos imaginar que alguém garanta para nós que consegue nos dar uma vida após a morte, desde que a gente pague uma quantia mensal até o final da vida. E vamos supor que essa pessoa garanta para nós que essa vida futura vai ser valiosa para nós, que ela vai ter valor. Tá? E vamos supor que essa pessoa realmente prova que consegue dar essa vida. Tá? E que então nós aceitamos e pagamos essa quantia mensal, que não é pouca, e pagamos até o final da vida. Mas vamos supor que, depois da gente ter pago essa quantia a vida inteira, a gente descubra que a gente vai renascer como seres vivos, mas sem possibilidade alguma de consciência. Vamos nascer como seres vivos não sencientes. Então, muito provavelmente, nesse caso, a gente acharia que a gente foi enganado. Mas se, nesse caso, a gente foi enganado, o que a gente queria era uma vida com valor, ou seja, uma vida com experiências, então parece que uma vida meramente biológica, sem possibilidade alguma de experiências, não é valiosa. Porque se fosse, a gente não acharia que foi enganado nesse exemplo. É claro, estamos falando aqui de vidas sem possibilidade alguma de consciência. Isso é diferente de um indivíduo estar temporariamente com a senciência impossibilitada, por exemplo, quando está num sono sem sonhos, ou num estado comatoso vegetativo, mas que é reversível. Estamos falando aqui de vidas cuja possibilidade de senciência é nula, não tem como passar a ter senciência, nem como voltar a ter. Tá? Então, se nesse exemplo o que nós queríamos era uma vida com possibilidade de experiências, e se alguém diz que vai dar uma vida com valor, e o que nós recebemos é uma vida meramente biológica, e nós achamos então que fomos totalmente enganados, então isso sugere que para uma vida ter valor é preciso ter a possibilidade de senciência, de ter experiências nessa vida. Agora, vamos supor que tudo isso que foi apresentado até agora estivesse errado. Eu, pessoalmente, acho que não está. Eu acho que aquele exemplo realmente mostra que para uma vida ter valor, tem que ter experiências nessa vida. Tem que ter alguém vivendo aquela vida. Mas vamos supor que tudo isso estivesse errado, tá? E que nós devêssemos dar consideração moral
também aos seres vivos não sencientes. Vamos supor que toda a vida, então, seja lá com ou sem senciência, tivesse valor. Ainda assim, haveria uma razão para a gente priorizar os seres sencientes em situações onde, seja lá o que nós escolhermos, necessariamente prejudicaríamos ou um tipo de ser ou outro, ou ser senciente ou ser não senciente. Então, esse argumento agora ele vai mostrar que mesmo que nós devêssemos considerar os seres vivos não sencientes, então não é que tanto faz comer animais ou plantas. Mesmo que plantas fossem moralmente consideráveis, plantas ou fungos ou qualquer outro ser não senciente, ainda haveria uma razão para darmos prioridade aos seres sencientes. Tá? Então, aí seria um erro maior matar animais do que plantas, mesmo que plantas fossem moralmente consideráveis. E a razão é muito simples, é que os seres sencientes, devido à possibilidade de experimentarem sofrimento e de serem impedidos de desfrutar de experiências positivas, que é o que acontece quando eles morrem, por exemplo, eles são passíveis de serem prejudicados de formas particularmente graves que nenhuma entidade não senciente é capaz de ser. Sofrimento excruciante, morrer, são formas de dano reconhecidas como as formas de danos mais graves quando afetam humanos, por exemplo. Tanto é que, por exemplo, a integridade física e a vida são protegidas com direitos. Né? E isso acontece porque se reconhece que o sofrimento é uma experiência intrinsecamente negativa. Isso, nenhuma entidade não senciente consegue ter isso. Né? Para haver sofrimento, tem que haver ali um ser senciente. E, como vimos, a morte é um dano porque impede o indivíduo de continuar a desfrutar daquilo que de positivo experimentaria se continuasse vivo. Isso também só afeta seres sencientes e é um dano muito grave também. Tanto é que o assassinato, né, quando é feito contra humanos, é considerado uma coisa muito grave. Então, nós teríamos essa razão para priorizar os seres sencientes, mesmo que entidades não sencientes ou seres vivos não sencientes fossem moralmente consideráveis. Então, vamos supor que alguém provasse que seres vivos não sencientes são moralmente consideráveis. Isso não justificaria o consumo de animais, porque ainda haveria essa razão para se priorizar os seres sencientes. E isso é reconhecido pelo menos por alguns dos principais proponentes do biocentrismo. Por exemplo, o Paul Taylor, né, no livro Respect for Nature, de 1986, podem conferir lá na página 295. O Paul Taylor é um dos principais proponentes do biocentrismo, dessa ideia de que todos os seres vivos, sencientes ou não, são moralmente consideráveis. Mas ele concorda em priorizar os seres sencientes. Se a gente olhar lá na página 295, primeiro, ele reconhece que qualquer forma de sofrimento é uma ocorrência intrinsecamente negativa na vida de qualquer ser senciente. Então, por essa razão, ele conclui lá que entre matar plantas ou matar animais que são sencientes, é menos errado matar plantas se os animais sofrerem. Diante disso, alguém poderia pensar assim, então, essa visão que ele defende teria que prescrever que então, tanto faz matar o ser senciente ou o ser meramente vivo, desde que a morte do ser senciente seja indolor. Mas não é assim. Uma implicação é a seguinte. Vamos lembrar que o Taylor ele condena causar a morte com sofrimento, devido ao sofrimento ser uma ocorrência intrinsecamente negativa. Mas a gente poderia dizer o inverso do prazer, ou da felicidade, da alegria, do desfrute. São experiências positivas. Então, uma maneira de um ser senciente ser prejudicado é com a presença de experiências negativas, quando ele sofre, sente dor, etc. Mas outra é com a ausência de experiências positivas, que é o que acontece quando morrem. E isso, a privação de experiências positivas que ocorre com a morte, obviamente só ocorre no caso de seres sencientes, porque só seres sencientes são capazes de experiências. Então, a morte de um ser senciente é sempre pior do que a morte de um organismo meramente vivo, mas não senciente, porque apenas no caso dos seres sencientes há essa privação de experiências positivas, ele deixa de existir enquanto consciência. Então, se é assim, toda vez que a morte de um ser senciente impedir o desfrute de experiências positivas, ela é pior do que a morte de um ser meramente vivo, mesmo que a morte do ser senciente seja indolor, e mesmo que tivéssemos que considerar moralmente todos os seres vivos. Por quê? Porque somente o ser senciente é prejudicado pelo impedimento daquilo
que experimentaria de positivo se ele continuasse vivo. Então, mesmo que plantas fossem moralmente consideráveis, isso não justificaria o consumo de animais. E veja, nada do que a gente viu realmente mostra que plantas são moralmente consideráveis. Mas mesmo que fossem, isso não justificaria o consumo de animais. Então, é isso, né? E um ponto adicional é que, se plantas fossem moralmente consideráveis, né, as pessoas que realmente acreditassem nisso buscariam evitar também a morte de plantas. Por exemplo, tentariam praticar o frugivorismo. Esse não é o caso da vasta maioria das pessoas que dá o argumento das plantas como objeção ao veganismo. Isso mostra que essas pessoas não estão preocupadas com as plantas, porque elas simplesmente estão querendo dar uma desculpa para continuar consumindo os animais. Isso não é uma forma de argumentação nada honesta, né? Mas, como vimos, mesmo que fosse, não teria essa implicação de justificar o consumo de animais. Muito pelo contrário, né? Teria a implicação da pessoa não consumir os animais e tentar evitar consumir plantas, por exemplo, praticando frugivorismo. Quando as pessoas percebem que tem essa implicação que elas estão defendendo, normalmente elas param de defender, defender entre aspas, as plantas. Tá? Então, isso mostra que a motivação real para esse argumento normalmente não é uma preocupação com as plantas, e sim só uma desculpa para tentar continuar comendo os animais. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.